Este é o podcast Irmandade Corintiana número 128 e um podcast especial porque estamos na sede da Cena Cervejeira do grande amigo Edson. E aí, Edson, beleza, velho? Beleza, salve, bem, garoto. Satisfação receber vocês aqui na sede. Como sempre, quando tem aqui, rola um brinde pra gente, pessoal que tá aí assistindo a gente na live. Estamos aqui na sede da Cena Cervejeira e vamos falar sobre essa semana decisiva que o nosso Coringão terá pela frente. E quem não segue a Cena Cervejeira nas redes sociais tem que fazer o que, Gibson? Seguir, óbvio. Vai lá, dá um joinha, dá um like. Ligado. Né, Segue lá, @ Cena Cervejeira, que você vai ver várias novidades de só boas cervejas que Onde estão você presentes. Você tá no Instagram, você tá no YouTube, você tá no Facebook, onde você tá? Eu tô no Twitter, no Instagram e no Facebook. @ Cena Cervejeira. Segue a Cena Mesmo porque, Cervejeira. cara, pô, você pode beber ou beber bem. É só seguir a Cena Cervejeira, você vai beber melhor. A diferença entre beber e beber bem. Exato. A Cena Cervejeira já deu um slogan. Aí, ó. Ó, gostei, Gibson, Já gostei fiz, aí. desse Eu slogan quero aí. Boa. 10% depois. Mas chega de brincadeira, porque o papo aqui é sério e a gente tem que falar desse jogo. Tem que falar do jogo de quarta-feira que foi, mas especialmente desse jogo de quarta-feira que será agora nessa quarta-feira, que é a final, a grande final da Copa do Brasil, que o Corinthians vai fazer contra o Cruzeiro. E é uma final que, como a gente estava conversando nesses live que a gente faz pós-jogo, a gente depende bastante da força da Fiel, né? Esse time não tá engrenando, não tá dando jogo, tá difícil chutar a bola no gol, mas com a força da Fiel, a gente acha que é possível ganhar esse campeonato, não é isso, Gilson? Olha, eu acho que pode acontecer uma coisa muito semelhante que aconteceu no segundo jogo contra o Flamengo, né? Primeiro jogo a gente viu que foi aquela dureza, o time jogou literalmente pra segurar um 0x0, conseguiu trazer o empate pro São Paulo. E, cara, com aquele treino com a torcida um dia antes, pra dar aquele ânimo, o time entrou não jogando melhor, porque não consegue jogar melhor, tem limitações técnicas óbvias, mas entrou com muito mais vontade, né? Então é apostar que essa semana vai rolar a mesma coisa. Se vai ser o suficiente, são outros 500. Mas eu acho que vai rolar a mesma pegada de jogo. A importância da força da Fiel, não é isso, Edson? Não, com certeza. Nessa semana haverá mais um treino aberto daqueles que aconteceu contra o Flamengo na terça-feira. E também os jogadores que foram poupados ontem na partida contra o Santos tiveram aí alguns dias de descanso, de concentração, para que focassem totalmente na final. Então, isso já vai ajudar esses jogadores que descansaram. E também, com esse treino aberto, sempre dá um gás a mais. E Corinthians é Corinthians, né? Corinthians chegou na final, a torcida vai estar empurrando. É aquele jogo que parece Copa do Mundo, aqueles fogos já começam logo cedo. Final, os torcedores já naquele clima que a gente precisa ganhar o jogo, queremos ser campeões. Então, o jogador já tem que entrar nessa pilha, já vai sentir o clima. Final com o Corinthians é Copa do Mundo. E fora o treino aberto, fora obviamente ser uma ajuda pro time, dar força pros caras, né, dar carinho pro time. Mas uma coisa super legal também, cara, no último treino aberto, que foram mais de 40 mil pessoas, os caras arrecadaram mais de 40 toneladas de alimento pra doação, cara. O que, puta, além de tudo é legal pra caramba, que ajuda uma galera que tá precisando. Uma parte desses alimentos devia ir pro Douglas, pro Matheus Vital, pro Pedrinho. O Pedrinho tá precisando, né? Pro Matheus Matias, pra ver se lá, ganha. né, então, acho que um pouco a gente podia doar pra esses jogadores terem um pouquinho mais de fome, né, de jogar bola. Mas eu acho que esse vai ser um daqueles típicos jogos que o peso da torcida, e principalmente o peso da camisa, vai ter que se fazer valer, cara. Porque não vai ser na técnica, não. Não, vai ter que ser. A força da arena vai aparecer lá. E a força da torcida também. Tá certo que o time deles é experiente, já jogou na arena algumas vezes. Mas eu acho que se a torcida, com a pressão da torcida, com a pressão ali na arena, eu acho que esse time pode ser empurrado. E acho que é meio que isso, né? A Fiel que tem que empurrar essa bola pra dentro do gol, parece. Porque o time não consegue finalizar. E quando finaliza mal, não é isso, Edson? Esse jogo vai ser naquela cara dos anos 80. Agora a gente acabou de completar mais um aniversário do título de 77. É verdade. Vai ter que ser esse título na marra, na raça, porque time mesmo, tecnicamente falando, o Corinthians hoje é um time bem mais inferior. Que nem no primeiro brasileiro, largou de joelho, tupanzinho, né? Então foi na raça, então... Não é bonito, é pra ser gol, né, bicho? Tá valendo. Os tempos são outros, mas os jogadores têm que incorporar essa coisa da mística da camisa do Corinthians, que é na raça, então... esse jogo de quarta-feira vai ter que ser mesmo, na raça, o sangue no zóio, é o grito da torcida. Então, isso vai contar bastante no jogo e vai ser primordial, porque a técnica em si a gente sabe que tá difícil. O time peca, falta qualidade técnica. Mas na raça, na empolgação, na força da torcida, a gente com certeza vai ser campeão dessa Copa do Brasil. Muito bem lembrado de 77, né? Que a alma do Basílio esteja lá presente
no estádio pra colocar essa bola pra dentro do gol. A alma, os ex-jogadores que vão acompanham, vocês sabem, como o Vampeta, que tá sempre lá, Sim, sim. Marcelinho, esses caras que são campeões também, é importante os jogadores atuais verem esses jogadores que foram campeões com a camisa do Corinthians, do Sim, Dinei, sem dúvida. porque esses caras passam o que é ser campeão. Então, os jogadores atuais, mesmo tendo ganho o Brasileirão ano passado, muitos precisam provar que são grandes jogadores. E o título, o cara que ganha o título com a camisa do Corinthians, nunca ele vai ser sempre lembrado como campeão. E se você for pensar, cara, a gente tinha ganhado o título em 2015, né? 2016 a gente sofreu aquele mega desmonte no meio do ano, saiu inclusive o Tite No pra início, seleção. no meio do O ano. Tite saiu um pouquinho. É bem parecido com esse ano. É. A diferença Não, é que e esse com o a ano gente ganhou- passado também. É, Então, não, mas o meu ponto é justamente esse. Ano passado, a gente teve o segundo ano seguido de desmanche. Mesmo assim, a gente ainda tava com o Carille ali, que era um bom técnico. Ainda tinha alguns jogadores que com nível médio e tal. A gente conseguiu levantar o Paulista e o Brasileiro. Sim. Esse ano, no Levantou o começo do ano que a Paulista. gente tava ainda com esse time, a gente conseguiu levantar o Paulista. Em seguida, tomamos o terceiro desmanche na sequência. Aí saiu o Carille, entrou o Loss, saiu o Loss Todo agora. mundo, né? Enfim, essa confusão toda. A gente tá com o pior elenco desde 2014, sei lá, 2013, né? Se não for em outra data. E já levantou pelo menos um paulistano no começo do ano, mas esse título da Copa do Brasil vai ser histórico, cara, se conseguir levantar com esse time, cara. Porque vai ser um título na camisa, porque não vai ser com técnica, não, cara. Mas vai levantar. Porque a gente falando agora do jogo, falando em si, do que a gente precisa fazer pra ganhar esse título. Primeiramente, que a gente até falei ontem no live pós-jogo do Santos, é marcar o Thiago Neves. Porque a primeira coisa, a gente conseguindo eliminar o Thiago Neves, já é o primeiro caminho já pra conseguir atacar. E atacar. O segundo caminho é atacar. Se a gente não atacar, a gente não vai conseguir fazer o gol nem pra ir pros E pênaltis. tem que ser com velocidade, não adianta ficar fazendo aquele passinho de lado, né? Aquela coisa burocrática, não adianta ter posse de bola 60% e não fazer nada. Né? No último jogo mesmo contra o Santos, apesar de estar jogando com a molecada, com o time do Santos, tem vários momentos ali que o time conseguia manter, ficar dois minutos com a bola no pé e não fazer nada, né? Não adianta nada ficar 2 minutos com a bola no pé na sequência e não fazer nada, Não adianta nada. né? Então tem que alguém passar a fazer o facão ali no meio, tem que alguma coisa triangular, enfim, alguma coisa tem que acontecer pra chegar no gol. Não adianta nada. E o que o pessoal tá comentando aí na nossa live, Gibson? Vivi Souza falando que vai ser duro contra o Cruzeiro, é diferente do Flamengo, mas sempre acreditando, isso aí. E o Eduardo Com ao certeza. seu aqui, só torcida pra ganhar mesmo. Não, mas não é só torcida. Os jogadores, primeiro os jogadores precisam ganhar, mas a torcida com certeza vai ajudar Luiz a gente a Adnet levar. também, que tá sempre com a gente aí, falando, espero que esteja guardando os gols pra essa quarta, né? Estamos esperando. E o Walter José de Mello também tá sempre com a gente aí, falando, até É. quando vamos aguentar Matheus Vital e Cleison nesse time, fraquíssimos. Vai ser difícil mesmo. A gente pode aproveitar essa pergunta dele e eu queria saber de vocês. Vocês fariam alguma alteração do time titular do que o Ventura tem colocado em campo para essa partida final? Então, já nessa partida final, eu já entraria com o Pedrinho de titular. Não ficaria com essa surpresa do segundo tempo, porque Pedrinho no lugar do... o Pedrinho no lugar do Cleison. Eu concordo. Já sairia direto com o Pedrinho no lugar do Cleison, porque ele já pegaria aquela inflamação da torcida, os fogos, aquela emoção do hino nacional. E o Pedrinho, ele precisa também se firmar como grande jogador. Fez isso contra o Flamengo, entrando e fazendo gol, mas ele precisa se firmar sendo um grande jogador, saindo de titular. Então esse é o jogo que eu acho que o Pedrinho pode mostrar que realmente ele não é essa promessa, ele é a realidade. Então eu já sairia com o Pedrinho no lugar do Enceradeira Cleison e ia pra cima do Cruzeiro já pra nos primeiros minutos fazer 2-0 e dar aquela pressão. Porque se o Cruzeiro toma um gol logo no início da partida e toma outro na sequência, com certeza vão sentir a pressão e aí o Corinthians pode conseguir matar o jogo rapidamente, entendeu? E você, Gibson, também entraria com o Pedrinho no Eu lugar entraria com do o Pedrinho também, sem dúvida. Cleison? No lugar do Cleison. No lugar do Cleison. E o Vital vocês manteriam? Porque eu percebi muita gente criticando o Vital também, né, nessas últimas partidas. Olha, eu acho que o Vital eu- vem jogando menos do que ele tava jogando. Ele tá jogando melhor há um mês atrás. Mas ele é um cara que, quando ele tá num dia bom, ele foi diferenciado. E eu lembrei que o Vital entrou, né, ele começou como reserva com o Ventura, né? E ele entrou justamente porque quando ele entrava na partida no lugar do centroavante, o time melhorava. O time conseguia circular mais a bola, enfim, o time dava uma crescidinha. E aí ele acabou virando titular. Se fosse tirar o Cleison, que vocês já tiraram aqui e colocaram o Pedrinho, se fosse tirar o Vital também, quem vocês colocariam no lugar? Não, quem vai jogar na verdade é o Vital. O Corinthians deve jogar com 2 volantes. Deve jogar o Ralf e o Gabriel. Com o Ralf e Gabriel. Isso é o que você acha ou o que você acha Não, que o Ventura vai fazer? Eu acho que ele vai fazer isso. Com o Ralf, Gabriel, Jadson, Romero e mais o Pedrinho.
Então esse vai ser a equipe, o meio de campo que vai ser, que não vai ter centroavante, mas eu até falando ontem também na live, eu poderia, se eu fosse o Ventura, eu colocaria o Romero de centroavante mesmo, para ficar mais fixo na frente. E aí com esses 4 jogadores girando, o Ralf e o Gabriel dando a proteção e fazendo o Pedrinho e o Jadson, os dois flutuarem, entendeu? Para que o Romero, como centroavante, a maior vítima do Romero é o Cruzeiro. Não sei se vocês sabiam disso. Não sabia é o disso, jogador que é o time que ele fez mais gols. Então o Cruzeiro é o que mais sofreu com o Romero. Já fez 5 gols. Então seria interessante deixar ele como centroavante nesse jogo, um pouco mais avançado, não marcando a lateral. Faria isso com o Pedrinho e o Jadson ajudando, e com 2 volantes. Isso aí facilitaria também o meio de campo do Corinthians. O Matheus Vital pode ser uma opção para ajudar o Jadson na criação. Mas eu acho que o Jair Ventura vai jogar com os 2 volantes. O que você acha, Gibson? Eu deixaria o Vital. Eu deixaria, cara. Eu acho que ele é um cara que ele pode, assim, se ele não jogar, aí no meio do jogo você pode pensar em tirar ele. Mas ele tem mais qualidade do que a média ali da galera. Eu deixaria fácil. Não tiraria agora, não. O que falta pro time atual do Corinthians é que, eu tô sendo repetitivo, são as jogadas de infiltração. O Corinthians toca muita bola de lado. Se você não vê um lançamento dos meio-campistas, do Jadson, do próprio Matheus Vital, pra alguém fazer o facão e entrar por trás nas costas do zagueiro, nas costas do lateral. Essa jogada que em muitos tempos do Carille, do Tite, acontecia muito, dos próprios laterais fazer as triangulações, esse time não tem, é só jogada de lado, é uma outra bola que o zagueiro chuta e vai pra frente, a gente consegue uma jogada sem ser construída. Então nesses poucos dias que vão ter, o Jair Ventura tem que treinar esse time, jogadas de ataque, jogadas de triangulações, para o time consiga ir pra frente, não fique tocando de lado. É verdade. E é curioso que o Ventura, depois talvez da melhor partida que o Corinthians fez com o Ventura, que foi contra o América, que foi um empate em 0x0 bastante injusto, porque o Corinthians atacou o tempo inteiro, mas não conseguiu fazer o gol. Ele saiu falando isso, né, que talvez tenha sido a melhor partida e tal. Depois dessa partida, curiosamente, o Corinthians está numa descendente incrível com o Ventura. Vinha nessa partida, fez muitas finalizações, nas outras partidas vem sofrendo demais para finalizar e não marcou mais gols, né? São 4 jogos sem marcar um gol. Sem marcar gol. E esse é um problema que o Ventura vai ter que encarar aí para entender o que aconteceu de repente nessa partida contra o América, que o time melhorou, conseguiu produzir, estava numa ascendente, quer dizer, a gente falando aqui, o time tá melhorando, o time tá indo bem, e agora tá numa descendente, né? E acho que essa curva que o Jair tem que fazer, tem que inverter, né? Ele tem que pegar de novo e subir, fazer o Corinthians ascender novamente pra conseguir um resultado melhor nessa quarta-feira. E obviamente, além do título, cara, né? A grana que você ganha com o título vale um patrocínio master, né? De camisa, né? Por falar em patrocínio master, o Corinthians fechou um patrocínio pontual para a final da Copa do Brasil, né? A Chevrolet fechou um patrocínio, vai pagar R$800 mil para estampar a marca da Chevrolet. Até o pessoal brincando, né? Que vai ser o Corinthians United nessa final, tal, falando até tremeu aqui falando que o Corinthians vai jogar com o mesmo patrocínio do Manchester United, e quem sabe, dependendo do retorno da marca após o jogo, de repente a gente consiga um patrocínio até o final do Brasileirão, né? Mas a gente precisa falar também, das 2 derrotas do Corinthians. A gente falou um pouco aqui dessa final e tal, mas o Corinthians jogou 2 vezes essa semana, 2-1-0, né? Primeiro pela Copa do Brasil contra o Cruzeiro na quarta-feira, no primeiro jogo da final, e agora contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. O que a gente pode falar um pouco dessa partida? O Corinthians continua com uma dificuldade muito grande de criar, mas, apesar disso, os primeiros 20 minutos do jogo contra o Santos foram melhores. O Corinthians, que jogou contra o Santos com um time praticamente reserva, começou mordendo, começou com vontade. E com velocidade. Perdeu chances na buscando cara do o gol. ataque, indo pra cima mesmo. Até alguém comentou, foi você, Edson, comentou falou, os caras tão levinho, né? Essa molecada tá jogando levinho. Não, antes do jogo, quando a gente viu a escalação, viu que hoje vai ser feio o dava negócio. Medo. Será que a gente vai tomar uma sacolada? Mas foi promissor. Foi promissor. Bem. O time tava leve, mesmo com os veteranos, o Sheik, mas o Sheik mesmo, quando ele tem gás ainda, o time tava bem leve com a molecada. Assim. Carlos Augusto na lateral esquerda, jogando firme, o meio de campo correndo bem, Matheus Vital começou o jogo bem, até perder aquele gol, tava conseguindo girar a bola bem. Mostrava um caminho ali. E aí o Corinthians levou o gol. E depois do gol, parece que isso pesou demais
Não só pesou e em seguida também pra acabar de atrapalhar um pouquinho, aquele pé d'água rapidinho de verão, sim, assim. sim, deu aquela O campo fica mais pesado, o campo deu uma esfriada. Claro, tá? o Santos também se fechou. Sim. E aí o Corinthians realmente não conseguiu produzir mais nada. O Corinthians foi mais perigoso nesses 20 minutos. No finalzinho do primeiro tempo, o Corinthians até ganhou um pouco mais de volume de jogo. Começou a retomar um pouquinho o domínio da partida, mas sem ameaçar, sem nenhuma ameaça grave, né, ao Santos. E depois, no final da partida, né? Já nos acréscimos ali, que o Corinthians cruzou umas 2 bolas e o Marlon acabou perdendo um gol. O Gabriel perdeu um gol, depois o Marlon perdeu outro. Os destaques desse jogo que a gente tá falando, foi bons destaques. A zaga continua sendo um ponto forte do time, apesar de ter tomado o gol numa falha do Douglas, que não fez a marcação em cima. O Arthur, o moleque do Santos, conseguiu fazer uma boa jogada na pequena área do Corinthians, rolou pra trás e sobrou. Mas em si, os 2 zagueiros, o Pedro Henrique voltou a ser titular, o próprio Léo Santos, que jogou na lateral direita, o Carlos Augusto e o Marlon, já estavam jogando certinho, jogando perfeito, não tava dando sustos. Sim. A impressão pra mim é que no ano que vem a zaga titular vai ser o Marlon e o Léo Santos. O Marlon mostrando bastante segurança, né? Ele que veio acho que veio da Ponte Preta. E nem ficava no banco, ficou um bom tempo ali no Corinthians, nem esquentava o banco. O cara, ele não gostava muito do... Mas às vezes que ele entrou, eu gostei. Ele é rápido, ele é alto, enfim, ele é ágil. Não, e bem discreto o zagueiro, não é atabalhoado, não joga sério, zagueiro que não inventa. Foi bem ontem, porque eu tô falando, foi um teste de fogo. O próprio menino Carlos Augusto na lateral esquerda. A lateral também foi bem. Pô, foi muito bem. Tipo, a lateral, o Vitor Bueno, que é destaque do Santos, tentou envolver e o menino não caiu na do Santos. O que faltou novamente foi o meio de campo. O senhor Douglas mal no jogo, o Gabriel também mal no jogo. O meio de campo do Corinthians criou nada. E os meias nem se fale, né? Matheus Vital, Cleison, Enceradeira e companhia. O Sheik, que jogou mais recuado ontem, tentou fazer alguma coisa ainda, mas também não... Coisa que falou, não tem mais o gasto. Tem cara com 40 anos, é mais velho que o Jair Ventura. Não tem o que... Não tem o que fazer. E o nosso amigo Jonatas, né? Que a bola vinha e batia. Parecia aquele bate-volta na canela. Não consegue dominar, não consegue passar uma bola, não consegue cabecear uma bola. Esse cara é uma decepção pra mim. Eu tinha uma certa esperança com ele, pelo fato dele estar vindo da Europa, ter jogado em alguns times médios e pequenos lá, mas fazia muitos gols nesses times, né? Ele era um goleador. Mas para você ver que o nível da Europa também tá péssimo, né? O Danilo Avelar é terrível. Exatamente. Tá vendo? Os jogadores que estão jogando nessa equipe da Europa, vê que o nível da Europa é... Porque não é à toa que o Cristiano Ronaldo deitava e rolava na Liga da Espanha, agora tá sentindo dificuldade na Itália. Então, você vê, o nível da Liga Espanhola é 2, 3 times, e os outros times são times de segunda divisão. Esse Jonatas tá sendo uma decepção gigantesca. Ele que veio da Alemanha, né? Mas fez um bom nome na Espanha, quando jogava na Espanha. E já tá muita gente, eu inclusive, pedindo pra devolver, ó. Devolve, volta logo e tal, desencana dele. E leva o Roger junto, né? De contrapeso, né? Leva o Roger na bagagem junto, porque a gente tá melhor sem eles. E mais gente comentando aí, falando alguma coisa, bastante Gibson? Gente, ó, o Márcio Rinaldi perguntou aqui pra gente: o que você acha de colocar o Léo Santos de volante e Marlon na zaga? O Léo tem uma boa série de bola e é rápido também. O Osmar Loss tinha até testado antes dele ser demitido alguns jogos, o Léo Santos. Agora tem alguns treinamentos com o Léo Santos que tem uma saída melhor como volante. Mas aí, depois que o Ralf já recuperou de contusão e o Gabriel também, não vai querer tirar os dois que são especialistas da posição para tentar arriscar com o moleque. Eu também acho que não. Enfim, o Léo me agrada bastante na zaga. Eu não tiraria ele na zaga. Nessa partida final, pelo menos, eu acho que é isso. Senão também começa a ser muito professor Pardal, né? Não, eu acho que agora, com o Fagner totalmente recuperado da contusão, assim, totalmente, entre aspas, vai ter mais confiança de jogar esse jogo, poder atacar mais. Quem que ele rezou lá? Santa? A Nossa Senhora da Fibrose curou o Fagner e nesse jogo, com certeza, é tudo ou nada, não vai ter como poupar. É o jogo pra ir pra cima, então é a final, é o jogo pra ele jogar e tentar avançar bastante, atacar bastante, tentar jogar com o Romero próximo ali na direita, ou o próprio Jadson tentar aproximar pra que saia alguma jogada ali, porque a nossa segurança, tanto na defesa como no ataque, o Fagner representa muito ainda nessa equipe. Com certeza, até porque do nosso lado esquerdo ali, a gente tem o Avelar, que na frente, apesar de ter marcado 2 gols recentemente, é uma certa nulidade na hora de chegar na frente e cruzar, né? Na defesa, eu até acho que ele tá se segurando um pouco mais com o Ventura, até que acertou um pouco a linha de 4 ali e ajudou bastante ele. Mas é um dos jogadores que se apavora. Se eu lá no campo, assistindo o jogo do Flamengo, em loco mesmo, você vê que quando a bola vinha pro cara,
meio que se sente uma Ele dá uma insegurança, dá uma insegurança. Você assistiu o jogo no estádio, você sente quem tem confiança e quem não tem confiança. Chegava a bola no Douglas, tremia. Chegava a bola no Danilo Avelar, tremia. E já em outros casos não. Chegava no Jadson, ele tocava de calcanhar, tentava uma jogada diferente. Pra você ver que tem jogadores que sentem ainda. E é um jogador que não tem confiança. E nesse sentido, o Fagner é bastante importante porque essa chegada no ataque, até pra criação, né, de jogadas de gol, de possibilidade de finalização, o Fagner é importantíssimo, né, nesse momento corintiano. Eu também confio bastante no Cássio nesse jogo final, porque nesses jogos grandes mesmo, que aí, cresce, né? Que aí o Cássio mostra que é goleiro mesmo de seleção, que é goleiro que tá na história já do Corinthians. Então é um jogo também que a gente vai precisar dele, que eu sei, e o Cássio tem que mostrar serviço. E se for pros pênaltis, mais ainda, né? Ah, sim. E aí o Corinthians fez 1-0, segura e vai pro pênalti, confia no Cassião, ou vai pra cima e tenta fazer mais um e liquida a fatura? Eu acho que tem que fazer 2-0 mesmo, tentar matar, liquidar no tempo normal. É uma tarefa difícil. Falar pra você que é uma coisa fácil o Corinthians fazer 2 gols nos jogos, sendo que nos últimos 4 não fez nenhum. Que deve ter dado uns 5 chutes, sei lá, gol no máximo, assim, por esses 4 jogos. Chute perigoso mesmo, uns 2, 3. Né? Não. Mas a mística da Arena Corinthians ajuda, todo aquele clima. Ainda, até intercalar aqui, a gente já teve uma prévia agora, teve a Copa do Brasil de futsal, o Corinthians acabou de ser campeão, 3-0 contra o Joinville, e isso já é uma prévia que tá vindo coisa boa pela frente aí. Então, eu acho que a Arena vai ser um fator primordial para que o Corinthians consiga sair com esse título. É verdade. E mais gente, Gibson, comentando aí? Uma galera mandando tem várias fora Sanches aqui. Marcelo Paiva falando que vai ser 2-0 pro Corinthians. E termina o brasileiro em 10º. Tá ótimo, assim, tô feliz. A gente tem que chegar nos 45 pontos logo, isso aí me preocupa também. O Edson falou aqui da pontuação que a gente precisa alcançar pra sair desse zona de rebaixamento. O Gibson aqui acha que o Corinthians não tem que se preocupar com isso. Não é, Gibson? A questão tem uma questão numérica que você fala, tem um número de pontos que normalmente tem que atingir ali pra fugir do rebaixamento. Mas esse ano especificamente, se olha na tabela, tem um bololô de times ali atrás, ainda abaixo do Corinthians, entre o Corinthians na zona de rebaixamento e na zona de rebaixamento, estão todos muito próximos. Tudo coisa de 2, 3 pontinhos, um do outro tá muito embolado ali atrás, assim como lá na frente tá embolado também. E tem um buraco, sabe, separando essas duas pontas da tabela. Eu acho que o Corinthians não precisa fazer nenhuma grande campanha até o fim do campeonato pra escapar do rebaixamento. Tá tranquilo, eu acho, escapar. Se você pensar que logo depois da Copa do Brasil, os primeiros 3 jogos que a gente tem no Brasileiro, eu não lembro agora a ordem dos jogos, mas é Vitória, Bahia e Botafogo, não sei se nessa ordem especificamente. São 3 times que estão justamente nesse bololô do Corinthians ali. E aí vai jogar com o time principal, porque acabou a Copa do Brasil, não tem mais desculpa, agora é bom jogar bola, corda no pescoço. Dá pra fazer fácil aí uns 4, 6 pontinhos nesses 2 times, cara, se jogar direito, né? Então eu acho que fazendo isso já faça de vez. Porque são jogos, como você falou, eles estão ali junto com o Corinthians, de certa forma são jogos de 6 pontos, né? Você faz ponto e tira do adversário. Sim, mas você pega um time como o Bahia, como o Vitória, por exemplo, eles não estão disputando Libertadores. Não. Eles não estão disputando a Copa do Brasil. Então, o Bahia tá na Sul-Americana ainda. O Bahia tá na Sul-Americana. Então, eles estão naquela região ali da tabela porque eles são ruins mesmo, o time é ruim. Eu acho que quando você vai voltando com o time principal pro brasileiro, tem chance de dar O Vitória já ganhou da Chapecoense, já conseguiu sair. Então, assim, de certa forma... mas tá um bolo desgraçado. São jogos ali perigosos que a gente precisa ficar atento. Tô falando, um time que tem pouca força de ataque e precisa ganhar os jogos, de certa forma tem que ligar o sinal de alerta ali. A gente precisa ficar atento, até comentando, o Jair Ventura, se por um acaso aconteça uma catástrofe no jogo de quarta-feira, eu nem sei se ele continua no comando do Corinthians. Então, que o Corinthians seja campeão, que as coisas, e aí o Jair Ventura repense também a forma de treinar o time. Mas acho que esses 3 jogos vão ser bem importantes para esse negócio do rebaixamento, entre aspas, né? Madeira, cadê a madeira? Né? Do Corinthians, que não vai rolar, mas porque não vai querer depois tirar ponta em cima de quem tá em cima da tabela. Não vai querer tirar ponta em cima do Grêmio, tirar ponta em cima do Inter, que é encrenca pra caramba, cara. E os caras estão disputando o título, vão vir todo mundo mordido em cima. Tem que arrancar ponta dessa galera que tá ali no bololô com a gente. Mas independente do resultado dessa quarta-feira, campeão ou não, o jogo do fim de semana contra o Vitória, né? Que é o próximo jogo contra o Corinthians, é um jogo importante, é um jogo que o Corinthians não pode entrar ou pensando na derrota da Copa do Brasil ou animado demais com a vitória da Copa do Brasil. Ganhou a Copa do Brasil, é festa, ou é choro,
Mas no dia seguinte tem que acabar isso e o time se concentrar no brasileiro. Mesmo porque você pega esse jogo contra o Santos sábado, que foi esse 1x0, né? Cara, o time do Santos também é um time bem meia boca. Se tivesse jogado com o time titular, dá pra ter ganho fácil esse jogo, cara. Dá pra ter ganho fácil esse jogo, né, do contra o Santos. Então acho que não tem motivo pra desespero do Campeonato Brasileiro Você vê agora. que o nível tá baixo. O time do Santos completo e o time do Corinthians, entre aspas, Exatamente. conseguiu fazer frente pro time do Santos, que não ganhou fácil claro. o clássico. O Lucimar Fernandes falou aqui, alguém tem informação sobre do sequestro do Matheus Matias? Então, a gente comentou ontem, né? O Matheus Matias, o cara não tá sendo nem relacionado pros jogos, porque falam que ele, na verdade, tá jogando no time no tinha descido umas vezes sub-21. Ele tava no banco ontem contra o Santos. Mas ele tá lá. Enfim, eu acho que ano que vem ele deve ter mais chance, ou possivelmente mais pro final do Brasileiro. Eu comentei ontem no live depois do jogo, né? A informação que eu li essa semana, não me lembro agora onde exatamente, foi de que ele tava tendo essa experiência lá no Sub-20 com o pessoal, porque a equipe de treino do Corinthians tinha identificado que ele era bom de finalização, mas ele era péssimo de posicionamento. Ele não jogava futebol normal, jogava futebol de 7 lá no Nordeste. Então ele tinha uma dificuldade grande de se posicionar e de cumprir com as tarefas táticas e tal. Ele disse que quando ele foi jogar com o pessoal do Sub-20, o Sub-20 mandou o mesmo relatório, bateu lá. O pessoal falou, realmente, ele finaliza bem, mas ele se posiciona muito mal, ele não ajuda, sabe, na marcação, então estão dando rodada, estrada pro moleque, né, pra ver o que acontece. Né? Pra ele aprender na marca. Exatamente, porque ele nem jogava futebol de 11, ele jogava futebol de 11, né? Então... E Gibson, você quer falar das meninas agora? Essa semana, bicho, apesar de ter perdido lá na final do Paulista, né? Tomaram um empatezinho no final que custou o título, mas no jogo contra o Flamengo pela semifinal do Brasileiro, saíram na frente 2x0, tomaram empate 2x2, aí no finalzinho do jogo, acho que era 38, 40 do segundo tempo, conseguiram fazer o 3x2, sendo que o Flamengo tinha ganho o primeiro jogo de 1x0, então 3x2 levava para os pênaltis, né? E aí no finalzinho, acho que aos 47, conseguiram um pênalti, 4x2, se classificaram, mandaram o Flamengo para casa e estão na final do Campeonato Brasileiro. Coisa linda. As meninas dando um show aí. O Flamengo continua no cheirinho, né? Continua. Mesmo no feminino, é só no cheirinho. Continua no cheirinho, é o time do cheirinho. E eliminado pelo Corinthians de novo. E foi engraçado porque o time das meninas tinha ficado um ano sem perder um jogo. E ele perdeu os 2 jogos na sequência, que foi 1x0 contra o Santos na primeira semifinal na primeira final, o jogo da final do Paulista. E 1x0 com o Flamengo na semifinal do Brasileiro. O do Paulista não deu pra reverter, mas o do Brasileiro já reverteu, tamo na final. Vamos lá, vai Corinthians. As meninas aí mostrando um pouco como se faz pros garotos. Marcando 4 gols numa partida. Exatamente. Se o Corinthians marcar 4 gols contra o Cruzeiro, tá ótimo. Porra, bicho, tá maluco, bicho. Tá feliz. O estádio cai. Esperamos, né? Que quarta-feira consigamos fazer 4 gols. Imagina, 3 gols do Romero, com a camiseta aqui, ó. Romero mito, volta a ser mito. E faz aquela selfie no final. Exatamente. Tá na hora. Tá na hora do Romero voltar a ser mito e cumprir essa sina que o Edson mandou aqui, que ele de fazer gols contra o Cruzeiro. Né? Ó o Renato Alves. Falta um técnico de saco roxo que não tem medo de atacar, só pra trás. O Renato tá criticando o Jair Ventura, mas nesse jogo ele vai ter que atacar. Ou ataca ou morre, não tem jeito. A questão também é que os nossos jogadores de ataque não existem, né? Esse é um problema também. A gente tem zagueiro, a gente tem volante, lateral, mais ou menos. Mas atacante. Se eu fosse um cara maluco, bons, eu colocaria o Léo Santos de centroavante, que eu acho que jogaria melhor que o Jonatas. O Léo Santos e colocaria o Pedro Henrique e o Henrique na zaga. O que você acha dessa escalação? Olha lá, Marcel Fala falando que no treino de terça-feira temos que apoiar, mas também tem que cobrar raça, precisamos de gols, o time só toca pra trás. Sem dúvida nenhuma. Mas pra quem for lá na terça-feira e na quarta-feira também, vamos apoiar esse time do início ao fim. Se for pra vaiar, se for pra xingar, que seja depois dos 90 minutos do jogo. Enfim, tem que apoiar esse time, porque sem amor esse time não vai pra frente. Não, mas agora tô falando, mais um ano. A gente tem que pensar como foi 77, 23 anos que não ganhava um título, e o Corinthians foi no peito, na raça, o time era inferior, o time da Ponte no momento, e conseguiu o título. Então os jogadores têm que entrar com essa mentalidade, tem que superar. Sabe que não estão vivendo um momento tecnicamente tão bem, mas com a camisa, com a torcida, com todo esse clima, você consegue superar. E superando, você consegue
fazer um grande resultado. E esse jogo é primordial na vida desses jogadores, eu falo isso. assim. Que numa pré-eleição, cara, você ganhar o título com a camisa do Corinthians, você fica marcado eternamente. Você pode jogar em qualquer outro, tantos clubes, mas bom sempre lembrar que você jogou com a camisa do Corinthians. Então, que os jogadores peguem essa mensagem e entrem com esse Beto espírito. Alves falando aqui, tem que ganhar essa Copa do Brasil. E Renato Alves falou, o Corinthians acabou com a carreira do Matheus Matias. Pegou o cara que era artilheiro do Brasil, o Corinthians foi lá e matou o cara. Ele era artilheiro de futebol amador. Eu vou discordar. Desculpe, Renato. Tá muito cedo pra falar isso. O Matheus Matias é uma aposta do Corinthians. Jogava no ABC de Natal, né? Exatamente. Jogaram futebol de 7 lá, 7 contra do jeito 7. que ele fala, parece que ele tinha uma carreira gigantesca. É. Ele tava com 3, 4 meses de profissional, sei lá. Sim. Ele não... Então, eu acho que agora tá fazendo uma transição e jogando um campeonato, com todo respeito ao mais Rio Grande do fraco. Norte, um campeonato de merda. É. Então, era pra falar em bom português, né? O campeonato de merda. Então, bicho, agora é a hora dele fazer a transição profissional de verdade. Uma coisa é o cara jogar futebol de 7 lá e jogar 2, 3 meses numa Série B lá no Nordeste. Outra coisa é o cara vir jogar no Corinthians aqui no Brasileiro, bicho. Série A. É outra pegada, bicho. Então, ele tem que crescer muito ainda. Eu tenho fé que ele vai melhorar. Que ele vai ganhar mais consistência e vai jogar no que vem pra gente. Mas eu acho que não é hora ainda, não. Bom, vamos encerrando esse podcast aqui. E a edição, por favor, lembra os nossos espectadores, os nossos ouvintes, as suas redes sociais. Pessoal, seguir a Cena Cervejeira. Como é que era o slogan, Gibson? Não, você vai beber do mesmo jeito, só que se você seguir a Cena Cervejeira, você vai beber melhor. Aí eu gostei, não. As redes sociais no meu blog, na minha parte jornalística, na parte de cervejas, é @Cena Cervejeira no Twitter, Instagram e Facebook. Se que curte tomar uma boa cerveja para maiores de 18 anos, acompanhe lá que vai ter um conteúdo super especial. Sempre boas dicas, né? Sempre... Boas dicas, melhores festas, lançamentos, eventos. A gente está sempre divulgando tudo que tem de novo nesse mercado de principalmente cerveja artesanal. Quem curte, acompanha lá. Que é um mercado que cresce a cada um. Cada dia, o Brasil o pessoal hoje... brinca, né, que a bebida é inimiga do homem, mas um homem que for seus inimigos é um covarde. Não, você nunca... Aquele velho lema, nunca fiz amigos bebendo leite, né? Exatamente. Então, nunca fechei grandes negócios bebendo água. Então, um dos grandes prazeres da vida é beber uma boa cerveja, uma boa bebida. Correto? Valeu. Tá certo. E Gibson, lembram agora as nossas redes sociais, as redes todas as nossas 6 redes, obviamente, fora o Facebook, onde a gente tá agora, tem o YouTube, onde a gente tá fazendo os lives, agora pós-jogo, é bom, agora vai lá, se inscreve no canal do YouTube, todo pós-jogo, uns ritmos depois do jogo, a gente vai lá e tá fazendo um livezinho rapidinho pra comentar no calor da partida, o resultado. Então, fora o Facebook, YouTube, tem Twitter, Instagram, SoundCloud, iTunes. Aí, em todos eles, Irmandade Corintiana com TH, obviamente, pelo amor de Deus, não vou escrever o nome do Corinthians errado, só no Twitter querem mandar Timão. É isso aí. A gente que tá acompanhando aqui, a página da Irmandade no Facebook tem mais de 7.600 seguidores. Quando chegar aqui nos 10 mil seguidores, eu já vou falar aqui, eu de prontidão vou patrocinar uma camisa do Corinthians pra sortear. Então vamos aumentar beleza, hein? Vamos aumentar esses números. Vamos ver chegar em 10 Quando mil, chegar então. em 10 mil Quero seguidores ver aqui no Facebook, pode me cobrar que a gente vai sortear uma camisa pra vocês. Pegar, marcar os seus amigos corintianos na página, chamar os caras pra dar uma Edição curtida. prometendo aqui, hein? Ó, pela minha loja, que eu vou sortear uma camisa do Corinthians. Esperta, né? Ô, Edson, eu vou cobrar isso aí, hein? Não, pode cobrar. Vou Cobrança não é dívida. Então vamos chegar nos 10 mil. Vamos, avisa pro vizinho, avisa pro cachorro, avisa pra todos os brothers corintianos pra Só seguir não aqui a vai Irmandade. bot na página. É isso aí, ficamos por aqui. Ficamos por aí. E que quarta-feira a Fiel coloque essa bola pra dentro e a gente ganha esse caneco. Pra fechar o ano com chave de ouro. Pra fechar o ano. Vai, Corinthians, vamos ser campeão dessa bagaça. É isso aí. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!